Algoritmos e linguagem C para engenharia elétrica. Somador binário utilizando operadores lógicos. Vamos implementar um programa capaz de somar dois números de um sistema numérico posicional binário utilizando apenas operadores lógicos. Para resolver o problema, é necessário observar como funciona o sistema numérico binário. Ele é um sistema posicional e ele possui somente dois símbolos. Então aqui eu posso fazer a correspondência de um número em decimal e aqui eu farei a correspondência de um número em binário. Então, o número 0 em decimal corresponderá ao número 0 em binário, o número 1 em decimal corresponderá ao número 1 em binário, e agora eu tenho o número 2 em decimal e eu preciso fazer uma correspondência. Porém, não tem mais símbolos, e se fosse pensar assim, não teria mais o que fazer. Porém, como é um sistema posicional, eu posso considerar que a próxima posição conta quantas vezes eu já tive deslocamentos de 0 até 1. Então, utilizando esse conceito de uma próxima posição, algo que seria equivalente a uma dezena em binário, e aí eu posso ter o 0 no que seria equivalente a unidade em binário. E agora, se eu quisesse representar o número 3 em decimal em binário, bastaria eu observar que aqui ainda existe um símbolo disponível, um próximo dígito disponível, e pronto, eu consigo representar agora um número que vai além da quantidade de símbolos que eu tenho. Continuando, se eu quisesse representar o número 4, agora eu sou obrigado a criar mais uma posição, e aí é possível representar esse número, o 5. Aí eu posso contar aqui na casa que seria correspondente à unidade o 6. E agora eu não consigo contar aqui porque ela já estourou a quantidade de símbolos disponíveis, então eu coloco um 0 e avanço para a próxima casa. Agora que temos uma ideia sobre a representação, o que é equivalente a um número em decimal ou em binário, vamos dar uma nova olhada para o que está realmente acontecendo. Então, eu vou fazer uma observação aqui. Se eu tivesse em decimal, eu teria o número 0, depois eu posso avançar para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu venho para cá, para cá, para cá, para cá, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, 7 para 8, 8 para 9. Sempre fiz o avanço de 1. E aí, quando eu quiser avançar para o próximo número, eu não tenho mais símbolos disponíveis. É nessa hora que eu faço o quê? Eu conto quantas vezes eu já percorri esses símbolos, e aí eu já coloco embutido o número de vezes que eu percorri esses símbolos. E aí eu dou continuidade a esse processo, e eu consigo criar uma quantidade infinita de números, utilizando apenas símbolos e posições que correspondem quantas vezes eu já passei por esse processo de contagem de unidades. E se fosse em binário, então, partindo do símbolo 0, para criar um novo número é simples, pois eu ainda tenho um símbolo disponível. Porém, para criar o próximo número, meus símbolos se esgotaram. Então eu marco aqui quantas já passei pelos meus símbolos, volto para o meu primeiro símbolo e coloco embutido quantas vezes eu já passei por aqueles símbolos. Se eu quiser agora ter um número além desse, basta observar que esta última posição ainda acomoda um novo símbolo, então eu posso simplesmente escrever 1. E para avançar para o próximo símbolo, eu preciso reparar que as duas posições já fizeram todo o avanço nos símbolos possíveis. Então eu sou obrigado a criar uma nova posição e zerar as outras posições. Para fazer um número além desse, a última posição ainda permite um avanço para o próximo dígito, então não tenho problema. Para a próxima posição além deste número,
a última posição não consegue mais fazer um avanço, então é necessário fazer o avanço na segunda posição, e aí eu posso voltar para 0 o valor da última posição, da posição menos significativa, e o mesmo vai acontecendo seguindo esse padrão. Vamos observar que de um número para o outro foi feito apenas o avanço de uma unidade, e mais uma vez eu consigo criar números para representar uma quantidade infinita de objetos, ou seja, eu consigo representar infinitos números usando essa representação binária. Então agora que eu já tenho uma compreensão como funciona o sistema numérico binário, eu posso avançar em direção como seria um somador de números binários. Considerando que eu sei fazer somas com números posicionais em decimal, é interessante tentar entender o que acontece nesse sistema para tentar transportar para o meu sistema posicional binário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um experimento primeiro com números em decimal e vou escolher os seguintes números: 990, 990 como meu primeiro número, e o segundo número vai ser o 320109. Para binário, escolherei os seguintes números: 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, todos 1 nas 4 primeiras posições, 0, 2 posições em 1 e 0. Agora eu preciso lembrar daquele dispositivo de soma que a gente aprende na escola, e aí eu tenho 9, estou no símbolo 9, quero avançar 0 posições. Não tem nenhum problema. Aqui é possível colocar o 9. Depois eu tenho 9, quero avançar 0 posições. Mesma situação, aí eu tenho o 9, quero avançar uma posição. Então eu coloco aqui 10 e deu tudo errado. Por que que deu tudo errado? Porque aconteceu um estouro, né? Eu fui além dos meus símbolos disponíveis, eu não posso colocar ele como se fosse uma única unidade. Por isso que a gente vai ter o vai 1. Então esse é um conceito que precisaremos estar atento. Bom, e aí eu faço 0 mais 0, então 0 e esqueço o vai 1. Não pode ser, né? Porque esse 1 representa avanços das centenas, então esse 1 precisa ser considerado na minha milhar. E aí eu tenho 9 mais 2, ou seja, a partir de 9 eu tive 2 avanços, né? Então eu estou no número 11, então eu posso fazer o seguinte, 0 e avancei 2 posições. Também está errado, porque eu tenho que considerar que do 9 eu fiz um avanço para o 10, que eu fiz um avanço para o 11. E aí eu tenho que separar entre uma posição e a próxima posição avançada. Então aqui eu ponho o equivalente ao que seja 1, e aqui eu tenho o meu vai 1. E agora eu vou repetir esse processo, então eu tenho 9 e vou avançar 3 posições, então eu tenho 9 mais 3, ou seja, eu tenho 10, 11, 12, e ainda tenho o meu vai 1, 13, tenho que dividir o meu número na posição que eu estou e a próxima posição. Então aqui eu tenho 3 e eu tenho o meu vai 1. E aqui seria equivalente a zeros. E esse é o total da minha soma em decimal. E agora, considerando vai 1, decompor o número, eu posso ir para fazer o meu somador binário para um sistema posicional binário. Na soma em binário, então 0, vou fazer 0 avanços, sem nenhum problema, essa posição acomoda o símbolo 0. Agora eu estou em 0 e vou fazer um avanço, não teve nenhum problema, ainda tenho símbolos disponíveis. Porém, eu já estou no último símbolo do meu sistema numérico e eu preciso fazer um avanço. Então aqui eu preciso girar todos os meus símbolos, ou seja, eu volto para o 0 e sou obrigado a colocar um vai 1. Aí eu estou em 0, faço 0 avanços,
e tenho que avançar mais um símbolo. Então eu estou num símbolo disponível, não tenho nenhum problema. Não tenho vai 1, porque o meu sistema conseguiu acomodar isso, né? E agora estou em 1 e preciso avançar um símbolo. Então estou em 1, faço o avanço, precisa ser 1, 0, decomponho o número, coloco a casa correspondente a que eu estou e a próxima. Então agora 0 avançando 1, estou em 1, mas eu preciso fazer o avanço ainda para 1, mesmo procedimento anterior. Então aqui é 0 e eu tenho 1. E agora eu tenho o seguinte problema. A partir de 1, eu tenho que fazer 3 avanços. Então eu tenho o número 1, 0 e o número 1, 1. Faço a decomposição, pego o número correspondente à posição que eu estou e avança 1. Novamente, no mesmo padrão, né? Então 1, e aqui eu teria zeros e vou ter o meu último 1. Porém, vale observar que o meu número resultante é maior do que o número de posições que eu tinha. E isso pode ser complicado se eu estiver pensando que os meus números de bits são fixos. Então aqui vai ser necessário informar que teve um estouro, ou também conhecido como carry out. Porém, eu ainda tenho um problema em aberto. Eu só tenho operadores lógicos e eu preciso fazer um somador em binário utilizando apenas os operadores lógicos. Como eu posso fazer isso? A chave é dividir o problema em problemas menores. Então eu utilizarei esse estudo como uma base. E decompor o problema seria olhando apenas para uma determinada casa. Então, se fosse fazer a soma de apenas uma casa, eu teria as seguintes situações: somar 0 com 0, somar 0 com 1, somar 1 com 0 e somar 1 com 1. E a gente já sabe as saídas. Então aqui eu teria minhas entradas e aqui eu teria a minha saída. Opa! Não vai dar certo, né? Aqui é necessário uma saída a mais. Então aqui eu tenho o resultado e aqui eu tenho o carry. Porém, dado que existe o resultado e o carry e ele pode ser considerado, eu sou obrigado a considerar uma nova entrada que estará aqui. Então, para isso, eu serei obrigado a ter mais números, né? Então vamos ver, eu vou ter a seguinte entrada, né? 0, 0 e 0, porque agora colocar em linha não está sendo mais ideal. Então eu vou começar a colocar essas informações em colunas. Então aqui seria equivalente ao meu carry in, o meu dígito 1 e o meu dígito 2, que era o que estava aqui. Então, dígito 1, dígito 2, aqui é onde a minha nova entrada, né? Para refazer isso em forma de uma tabela. Então aqui eu vou pôr o cin. E as minhas saídas, agora que eu já tenho o nome, vai ser o R de resultado e o cout, ou carry out. Então aqui eu tenho o R e aqui eu vou ter o cout. Bom, então aqui eu tenho 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. E agora o mesmo padrão, porém com o carry in tendo um dígito 1. Agora que eu sei fazer as somas, né? Então se eu somar dígito 1 mais dígito 2 e 0 no carry, o resultado tem que ser 0.
e o carry out também vai ter que ser 0. Aqui, soma de 2 dígitos, resultado 1, porque o carry in também era 0. Então, carry out 0. Mesma situação. Aqui é uma situação diferente. Aqui eu estou fazendo a soma de 1 mais 1. Então, 1 mais 1 vai ter um carry e o resultado é 0. Agora só tenho o carry in. Agora eu tenho carry in em um dígito. Cai na seguinte situação, né? 1 mais 1, mesma coisa. Resultado vai dar 0. E aqui eu tenho um carry. Bom, para completar a tabela, aqui eu tenho 0 de carry. Agora eu tenho 2 dígitos, né? 1 mais 1, ou seja, resultado 0, carry out 1. E nesse caso específico, onde eu tenho 2 dígitos, eu vou ter... A soma deles vai dar 1, 0. Com 1, eu tenho 1, 1, ou seja, resultado 1, carry 1. Olhando essa tabela, é possível fazer toda essa soma. Então agora eu fiz um dispositivo mecânico para conseguir colocar toda aquela ideia de fazer a soma. E aí eu vou observar que todo número, pelo menos o número inicial, ele tem um carry in de entrada. Agora que eu já tenho conhecimento como eu posso fazer, basta observar que eu tenho uma tabela e eu tenho como conseguir obter uma expressão lógica a partir dessa tabela. Então, vamos ver bem onde eu tenho números 1, ou seja, eu tenho saídas 1. Então, eu tenho saída 1 nesta linha, nesta linha, nesta linha e nesta linha. Em que condições ela ocorre? Ela ocorre quando eu tenho 0 em Cin, então eu tenho Cin barrado ou negado, aí eu tenho D1 barrado e eu tenho D2 normal, sem barra. Nessa segunda situação, ou seja, ou Cin barrado, D1 normal, D2 barrado. Terceira situação, ou seja, eu tenho novamente um ou, eu tenho Cin normal, e aí eu tenho D1 barrado, D2 barrado. Tenho ainda mais uma linha, então aqui eu tenho essa seguinte condição, onde eu tenho Cin e D1 e D2. E esse resultado é o resultado do meu R. Então agora eu tenho uma expressão lógica que consegue avaliar quando R deverá ser 1 e quando R deverá ser 0. Repara bem, o R é 1 toda vez que você tem o quê? Apenas um dígito. Eu tenho só um dígito 1 em D2, só um dígito 1 em D1, só um dígito 1 em C1 e também na condição especial, onde eu tenho todos os dígitos 1, inclusive o carry in. Então, só mais uma vez para ficar claro, na seguinte situação, nesse caso onde é 0, 1, 0, eu tenho 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Então, se eu negar o 0, eu vou ter 1, negou 1, deu 0. Como esse cara representa uma porta E e já tem um valor 0, esse cara já foi avaliado em 0. Então aqui, na próxima porta eu tenho 0, quando eu nego 0 eu tenho 1, aqui eu já tenho 1, então eu tenho 1, 1 e 1 continua dando 1, 0 negado eu tenho 1, e aqui eu tenho todas as entradas E para uma porta lógica E, ou seja, esse é avaliado em 1. Como eu tenho uma sequência de O's, eu já consegui obter a minha primeira verdade, todo esse resultado vai para 1 e o meu R será avaliado em 1, como era esperado para esta condição. Agora falta tirar a expressão do cout. Então eu preciso ver quais colunas em cout elas são
com valor igual a 1, e aqui eu tenho nesta posição, nesta posição, nesta posição, nesta posição. Então aqui eu vou ter Cout. Então eu vou ter, a primeira ocorrência é Cin negado, porque o Cin é 0, D1 e D2. Ou, próxima ocorrência, Cin normal, D1 negado, D2 normal. Ou Cin normal, D2 normal, D1 normal, D2 barrado. Ou a última condição que também acontece, aquela condição especial onde todo mundo é 1, Cin e D1 e D2. E agora eu tenho a expressão lógica que consegue resolver a soma para uma única casa, né, para uma única posição dessa soma desses dois números. E aí eu teria que combinar essa solução para conseguir aplicar isso fazendo para as várias posições dos números, gerando um somador binário total capaz de somar dois números, gerar um resultado e ainda informar a existência do Cout. Para finalizar, vou aproveitar esse modelo e aqui eu tenho o meu primeiro problema. Eu preciso de D1, D2, Cin, e aí eu tenho R, e quem será Cout? E quem será o meu primeiro Cin nessa primeira condição, para a primeira posição, ou seja, a posição com o menor valor significativo? Esse é fácil de resolver, esse basta colocar 0. Então vamos aproveitar um lugar onde a gente tem o Cout. Então aqui eu tive R e o meu Cout foi 1. Esse será reaproveitado na soma da próxima posição. Ou seja, o que é o Cout da posição N será o Cin da posição N mais 1. De cada uma das posições. Por exemplo, o Cin da posição, vamos numerar as posições, então tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o Cin da posição 5 é o Cout da posição 4. Pronto, isso era o que faltava para montar o somador inteiro, exceto uma última condição. Quem será o último Cout? Mesmo esquema, o último Cout final é o Cout da posição mais significativa. E agora sim, eu tenho todas as conexões, todas as ideias interligadas para implementar o meu somador, utilizando apenas elementos da linguagem C e operadores lógicos. Para armazenar os números em binário, utilizei arrays. Eles me facilitarão o acesso a cada um dos dígitos dos números. Serão criados arrays para os dígitos do número 1 e dígitos do número 2, para os dígitos do resultado e carry in, carry out. O último carry será armazenado em uma variável do tipo int. Lembre-se que os carry funcionarão tanto como entrada como saída. Os valores finais serão exibidos na tela utilizando a função printf. Observe as linhas 34 a 42. Aqui são declaradas as variáveis do código. Na linha 34, temos o array que armazenará os dígitos do carry in, carry out. Na linha 35, é declarado o array que armazenará os dígitos do número 1.
Na linha 36, vemos o array que armazenará os dígitos do número 2. Na linha 40, é declarado um array para armazenar os dígitos do resultado. E por fim, na linha 42, é declarado um inteiro que será responsável por indicar a ocorrência de um carry-out. Ele sinalizará que o valor do resultado é maior que a quantidade de dígitos disponíveis. A linha 55 é a codificação da expressão booleana obtida no estudo. O array C no índice 1 é o carry-out dos dígitos da posição 0. Observe que esta mesma variável será o carry-in dos dígitos da posição 1. Nessa expressão, o símbolo exclamação representa o barra da expressão booleana. Os dois E comerciais representam a operação lógica E. As duas barras verticais representam a operação lógica OU. Das linhas 60 até 101 é feita a repetição do código. Em um vídeo futuro teremos novos elementos de programação e essas linhas poderão ser eliminadas pela aplicação de estruturas de repetição. Nas linhas 114 até 124 é feita a exibição em tela da saída. Aqui nesses vídeos apresento o código final e acabo omitindo etapas intermediárias para que os vídeos não fiquem longos. Não programe tudo de uma vez. Desenvolva seu código através de pequenos trechos. Sempre teste e só avance quando tiver certeza. Quanto maior o código, maior será o tempo necessário para encontrar erros. Deixarei o link para o repositório do GitLab na descrição do vídeo. Nesse repositório serão armazenados os códigos apresentados. É isso, até o próximo vídeo.